Pode ser que você tenha esta característica rara do corpo e não saiba sobre ela, pois às vezes nem um raio-x pode detectá-la. A maioria de nós tem 12 pares de costelas, o que significa que nascemos com 24 delas. Existem algumas pessoas, porém, que na verdade têm 25. Apenas uma a cada 200 pessoas tem essa rara característica adicional, e ela é chamada de costela cervical. Ela geralmente fica acima da primeira costela, logo na base do pescoço e acima da clavícula. No entanto, não é nada para se preocupar. Na maioria das vezes, elas são imperceptíveis e, se forem doloridas, podem ser removidas com segurança. Você sabe como os huskies às vezes podem ter os olhos de cores diferentes? Algumas pessoas têm essa rara característica também. O termo médico para isso é heterocromia. Esse nome vem da palavra grega antiga heteros, que se traduz em diferente, e croma, que significa cor. Pessoas com essa condição podem ter heterocromia completa, central ou parcial. O tipo completo significa que a pessoa tem 2 olhos de cores completamente diferentes. Por exemplo, um marrom e um verde. 2 cores diferentes no mesmo olho são os que os especialistas chamam de heterocromia central. Uma pessoa com heterocromia parcial tem apenas uma parte do olho de uma cor diferente. Você pode nascer com essa condição ou ela pode surgir após uma lesão. Ainda assim, é extremamente rara. Menos de 200 mil pessoas são diagnosticadas com ela nos Estados Unidos. De qualquer forma, vamos combinar, parece muito legal. Falando em cor dos olhos, quer tentar adivinhar qual é a mais rara? Vou te poupar de pesquisar no Google, é a cinza. Os olhos azuis podem ter sido seu primeiro pensamento, e eles são bastante raros. Apenas cerca de 8 a 17% da população mundial tem essa cor nos olhos. Porém, quando se trata de olhos da cor cinza, eles são ainda mais especiais. Menos de 1% das pessoas os têm. Essa característica rara do corpo é causada por um nível mais baixo de melanina nas camadas do olho. Se você estiver interessado em conhecer alguém com olhos cinzentos, sua melhor chance é no leste e norte da Europa. As cores dos olhos ainda mais raras são vermelho ou violeta, que às vezes podem ser o resultado de diferentes condições de saúde. Existem pessoas por aí que têm o superpoder de ver 100 milhões de cores diferentes sem a ajuda de nenhum dispositivo sofisticado. Vemos cores graças a algumas células nos nossos olhos chamadas cones. A maioria de nós tem 3 tipos de cones para ajudar a traduzir o que vemos nas cores que nosso cérebro é capaz de entender. No entanto, os especialistas acreditam que há um pequeno grupo de pessoas chamadas tetracromatas que tem 4 tipos desses cones. Até agora, os pesquisadores só conseguiram identificar mulheres com essa condição. Aquela bolinha em forma de lágrima pendurada no fundo da garganta, você sabe, aquela que ajuda a engolir a comida, é chamada de úvula. O nome dela vem do latim e quer dizer pequena uva. Surpreendentemente, cerca de 2% das pessoas nascem com uma úvula bífida, o que significa que esse órgão indispensável é dividido ou bifurcado. Você com certeza pode surpreender os outros com essa sua característica legal nas festas. Brincadeiras à parte, porém, as pessoas com úvula bífida às vezes podem ter problemas para comer, beber e falar. Elas também podem ter problemas com a digestão de alimentos. Sua fala também pode parecer um pouco incomum, mas isso depende do quanto a úvula é dividida. Essa próxima característica corporal em particular pode não ser a melhor para quem quer sair de férias, mas permite que as pessoas façam mais com menos sono. Dizem que famosos como Nikola Tesla, Margaret Thatcher e Winston Churchill tinham essa característica super rara. Esse gene, chamado gene DEC2, ajuda a regular nosso ritmo circadiano, nosso relógio biológico natural que nos informa quando devemos dormir ou comer, nos deixando com um sono ou com fome. Uma pessoa com essa mutação rara pode basicamente ter um ciclo normal de sono em menos tempo. Elas podem se sentir descansadas mesmo que tenham dormido por apenas 4 a 5 horas. Esse é um superpoder que eu definitivamente gostaria de ter. Que tal uma mutação genética que lhe dá ossos parecidos com os dos super-heróis? Eles são basicamente inquebráveis. Ela também deixa a pele menos propensa ao envelhecimento. Sim, parece que com esse recurso você pode escapar de acidentes ileso e até mesmo resistir ao passar do tempo. Outras pessoas têm uma característica muito atraente, mas que pode passar despercebida, pelo menos à primeira vista. Elas têm uma coisinha chamada distiquíase, que basicamente significa uma linha extra de cílios. Caso você também esteja se perguntando sobre os aspectos clínicos, isso resulta de uma mutação genética de determinado gene.
Por mais bonito que pareça, as pessoas com essa camada extra de cílios podem ter algumas sensações bastante desagradáveis nos olhos e, em alguns casos, até ter problemas de visão. Se cabelo de vidro não te diz nada, saiba que é de fato uma condição que você pode ter. Eu sei que é bastante autoexplicativo, mas apenas para sua informação, ela deixa os cabelos crespos e secos. Ele fica tão incontrolável que você literalmente não consegue nem penteá-lo. Também tende a crescer do couro cabeludo em todas as direções. Quanto à coloração, ele pode ser loiro brilhante ou grisalho. A maioria de nós tem fios de cabelo cilíndricos. Pessoas com essa condição têm fios triangulares ou em forma de coração, ou até mesmo chatos. É extremamente raro, com apenas 100 casos confirmados, mas torna-se mais fácil de lidar com a idade. Ei, não se assuste, mas a cada segundo seu corpo cria 25 milhões de células novas. Vou fazer as contas. Isso significa que em cerca de 15 segundos você terá produzido mais células do que a quantidade de pessoas que vivem nos Estados Unidos. Pense nisso da próxima vez que se sentir improdutivo. O cérebro corresponde a apenas 2% da massa corporal humana, mas acaba consumindo 20% de nosso estoque de sangue e oxigênio. Ele também pode produzir energia suficiente para acender uma lâmpada. Isso é, quando estamos acordados. Sabe qual é o maior órgão humano? É a pele. Ela é mais grossa nas palmas das mãos e nas solas dos pés. Eu sei. Eu também odeio tirar poeira, mas você é parcialmente responsável por aquela camada de sujeira que está na tela da TV, sabia? Cada ser humano elimina cerca de 600 mil partículas de pele por hora, e a maioria da poeira da sua casa é composta por isso. Hoje em dia é considerado uma marca de beleza. Mas o que faz as pessoas nascerem com um arco do cupido é bastante intrigante. Como nossos traços começam a se desenvolver antes mesmo de nascermos, parece que o arco do cupido é onde nosso rosto se fecha, no lugar em que o lado esquerdo se conecta com o direito, sabe? Enquanto nos humanos, isso pode não ser tão óbvio. Se você observar o nariz do seu cachorro, verá uma linha vertical abaixo das narinas. É isso mesmo. Os cães possuem esse zíper também. Sabia que você nasceu com mais ossos do que tem hoje? No nascimento, temos cerca de 300 deles, mas à medida que envelhecemos, alguns se fundem. É por isso que na fase adulta, acabamos tendo aproximadamente 200. Apesar de os dentes fazerem parte do sistema esquelético, eles não são ossos de verdade. São parecidos e possuem algumas características deles, como o fato de serem os elementos mais duros do corpo. Mas onde está o engano, então? É que tanto os dentes quanto os ossos contêm cálcio. Para ser mais específico, eles ficam com cerca de 99% de cálcio de todo o corpo. O restante fica no fluxo sanguíneo. Então, o que os torna diferentes? O processo de cicatrização e como devem ser cuidados. Enquanto os ossos conseguem se reparar e cicatrizar sozinhos, os dentes não são capazes disso. E é por isso que existem os dentistas. Não temos só digitais especiais, nossa língua também é única. Pesquisas mostraram que as 10 mil papilas gustativas dela estão dispostas de um jeito único, específico para cada um de nós. Cerca de 80% do sabor que sentimos deve-se ao nariz. A combinação do paladar e do olfato é o que conhecemos como sabor. Isso provavelmente acontece porque o olfato é cerca de 10 mil vezes mais forte que o paladar. Da próxima vez que estiver escutando sua música preferida, preste atenção nas batidas do seu coração. Ouviu? Sim, é isso mesmo. Quando você está escutando música, a batida do seu coração entra em sincronia com o ritmo dela. E por falar nele, caso você já tenha se perguntado, ele bate em média 75 vezes por minuto. Isso significa que em um ano, um humano pode bombear sangue suficiente para encher uma piscina olímpica. E o mais fascinante ainda é que se você conectar todos os seus vasos sanguíneos, ponta com ponta, terá um fio grande o suficiente para dar 4 voltas na Terra. Mas isso doeria demais, então nem pense em tentar, ok? Somos a única espécie do planeta que tem um queixo. Ainda há discussões sobre esse assunto na comunidade científica, mas uma das conclusões já alcançadas é a de que ele existe para tornar nossa mandíbula mais forte. Como os humanos continuaram evoluindo, os dentes e músculos ficaram cada vez menores. Então precisavam de alguma coisa que os ajudasse a aumentar a resistência da mandíbula. Essa parte transparente do seu olho é chamada de córnea e ajuda a luz a penetrar nele. Também é a única parte do corpo que não é conectada a nenhum fluxo sanguíneo. Por quê?
é que ela foi feita para tirar oxigênio diretamente da atmosfera. Se pegássemos toda a gordura encontrada em um corpo humano saudável, ela seria suficiente para fazer 7 barras de sabão. Nós também produzimos uma quantidade de saliva ao longo da vida que é suficiente para encher 2 piscinas. Que beleza, hein? Você já parou para pensar no quanto comemos durante uma vida inteira? Vou te poupar dos cálculos. Uma pessoa comum ingere quase 33 mil quilos de alimentos ao longo da vida. Só para se ter uma ideia, isso equivale a 6 elefantes. Que comilança! Cada um de nós carrega cerca de 2 quilos de bactérias por tempo indeterminado em nossos corpos. Ninguém sabe realmente por que precisamos do apêndice, mas ele sempre fica no final do livro. Ops, apêndice errado. Alguns pesquisadores afirmam que o apêndice humano ajudava nossos ancestrais a processar a casca das árvores e o que quer que estivessem comendo naquele momento. Como temos uma dieta muito mais equilibrada agora, esse órgão pode desaparecer do nosso corpo sem consequências. Outra coisa sem finalidade no nosso corpo são os dentes siso. Sim, eram úteis quando os dentistas não existiam, mas agora podemos viver sem eles. Nosso cérebro crescerá cerca de 2% se formos nos aventurar no espaço. Sob gravidade normal, acredita-se que o fluido nele se move naturalmente para baixo quando estamos de pé. Mas há evidências de que a microgravidade impede isso, resultando no acúmulo de líquido no cérebro e no crânio. Quando você envelhece, seu cérebro diminui gradualmente de tamanho. Aos 75 anos, ele é muito menor do que aos 30. E começa a encolher aos 40. Acontece com todo mundo, então você só precisa seguir em frente e manter seu amigo ocupado e ágil. Se você olhar nos seus olhos no espelho, verá um pequeno círculo rosa no canto dele. Esta é a terceira pálpebra, que é inútil para nós, mas valiosa para animais, como pássaros, para evitar que a poeira e os detritos entrem nos olhos. Isso pode não lhe parecer estranho se você já ouviu falar sobre seleção natural. Resumindo, ela mantém as partes do corpo ao longo das gerações, mas algumas delas são prejudiciais. Então são eliminadas na próxima, enquanto outras vão permanecendo, assim como a terceira pálpebra. Não é só o nosso cérebro que encolhe à medida que o tempo passa, nós também diminuímos drasticamente. Os ossos ficam mais frágeis e a espinha dorsal é compactada. Funciona de modo contrário também. Quando descansamos à noite, nossos ossos também relaxam, então acordamos mais altos do que quando fomos para a cama na noite anterior. Nossos ouvidos nos ajudam a manter o equilíbrio, então ouvir não é a única função deles. Nosso sistema vestibular ocupa o ouvido interno. Os canais dele contêm fluidos e sensores minúsculos que se parecem um pouco com pelos, nos ajudando a manter o equilíbrio. Quanto aos pelos, apenas algumas partes do corpo não são cobertas por eles. As palmas das mãos, as solas dos pés e os lábios. Os pelos crescem até no umbigo, com a finalidade de juntar fiapos. O meu faz um ótimo trabalho. E não só fiapos. Ele contém uma enciclopédia animal inteira, com uma variedade de cerca de 70 bactérias diferentes. Algumas também podem ser encontradas no solo do Japão, e até mesmo algumas bactérias típicas das calotas polares. Veja, você tem toda uma expedição naval acontecendo e nem sabia. Apenas cerca de 43% de você é você. Sua composição tem mais de 50% de pequenas criaturas que vivem principalmente no seu intestino e em outras partes do corpo sem nunca sair delas. Ainda assim, mesmo que sejam menos células do que micróbios, existem, em média, cerca de 100 trilhões delas em você. Com isso em mente, seus genes são menos da metade da sua composição. Considerando todos os micróbios que habitam seu corpo e contando seus genes, haverá algo entre 2 e 20 milhões de genes e suas combinações. Se você dorme, e eu recomendo que durma, isso não significa que todo o seu corpo faça isso. Às vezes, seu cérebro precisa trabalhar ainda mais durante o seu sono. Ele tem que processar toneladas de informações, e os relatórios geralmente levam tempo. Uma coisa que realmente descansa durante o seu sono é o seu nariz. Você não vai sentir nenhum cheiro ruim enquanto dorme. O fato é que o olfato é desativado à noite. Se houver algum cheiro terrível no seu quarto, você nem será incomodado. Os cientistas acreditavam que podíamos distinguir cerca de 10 mil cheiros, não? Pesquisas recentes mostraram que podemos sentir mais de 1 trilhão de cheiros. Também nos lembramos deles melhor do que qualquer outra coisa, e os odores podem até evocar algumas memórias distantes. Enquanto isso, nossas memórias mais fortes e emotivas geralmente são falsas. É assim que a memória central funciona. Ela nos dá confiança para acreditar que tudo o que lembramos é real, mesmo que devêssemos confiar em menos detalhes. Você não se importa se eu lhe chamar de mamífero, não é?
Bem, entre nós mamíferos, apenas os humanos conseguem andar sempre sobre os dois membros posteriores e manter essa postura por toda a vida. Você pode querer dizer que os cangurus ou gorilas se movem da mesma maneira, mas os cangurus usam a cauda como uma terceira perna, enquanto os gorilas têm a ajuda dos braços longos para manter o equilíbrio. Seus ossos também participam do metabolismo. Como eles consistem principalmente de cálcio, começam a derramá-lo na corrente sanguínea quando não há quantidade suficiente desse elemento no sangue, equilibrando seu corpo. E vice-versa. Quando há muito cálcio no sangue, ele vai para os ossos para ser armazenado para mais tarde. Nossa altura, forma do corpo e cor da pele dependem muito de onde nossos ancestrais viviam, mas podemos nos adaptar a novas condições mesmo durante nossa vida. Por exemplo, se alguém mudar das planícies para as montanhas, eventualmente desenvolverá mais glóbulos vermelhos para compensar a falta de oxigênio. E, naturalmente, quem for de um clima mais frio para um mais quente e ensolarado, terá a pigmentação da pele um pouco mudada para se adaptar. Nosso tempo de vida está programado dentro das nossas células. Elas se renovam e se dividem constantemente, mas possuem uma espécie de cronômetro interno que para em algum momento. Algumas também param de se reproduzir mais cedo do que outras. Em média, elas interrompem a divisão quando e se atingimos os 100 anos. Se encontrarmos uma maneira de enganá-las para que desliguem o cronômetro, poderemos viver para sempre, mas seríamos um enorme monte de rugas até lá. A gordura corporal atua como material isolante, reserva de energia e amortecedor de impactos. Seu corpo envia mais gordura para a região da cintura, pois é onde estão seus órgãos internos. Se algo lhe acontecer, essa camada também pode proteger esses órgãos de danos graves. Seu crânio não é um único osso. Consiste em 22 diferentes, muitos dos quais são fundidos para proteger o cérebro. A mandíbula ou maxilar inferior é o único osso do crânio que só é mantido preso à cabeça com tecidos conjuntivos e músculos. É isso que a torna tão móvel. É possível movê-la na direção desejada. E o menor osso de todo o corpo fica dentro do ouvido. Ele se chama estribo e não é maior do que um grão de arroz. Se lhe perguntassem onde seu estômago se localiza, você provavelmente apontaria para sua barriga. Sinto muito, mas não é aí. Na verdade, ele fica aqui em cima, escondido entre as costelas. O estômago possui uma capacidade incrível, pois consegue segurar até 2 litros de líquido. Isso é uma garrafa grande de coca. É difícil dizer quanta comida sólida você aguentaria comer, pois ela é processada pelos dentes antes de chegar ao estômago. Não há espaço suficiente para um peru inteiro, mas um frango de tamanho médio certamente caberia. E por falar em órgãos, cientistas acreditam que o apêndice pode desaparecer algum dia. Ninguém sabe ao certo por que precisamos dele, mas alguns pesquisadores afirmam que ele pode ter existido para ajudar nossos ancestrais a digerir casca de árvores. Hoje já não comemos isso, então o apêndice é desnecessário e pode sumir de nossos corpos sem causar qualquer consequência. O apêndice não é a única parte obsoleta de nosso corpo. Os dentes do siso também não servem para mais nada. Pois é, eles eram úteis quando nossos ancestrais perdiam alguns dentes. Mas a única coisa que fazem por nós hoje em dia é custar muito dinheiro para extraí-los. Para falar a verdade, você sobreviveria muito bem sem um apêndice, estômago, um dos rins e um dos pulmões. Bom saber que temos muitos estepes. Você sempre teve um guarda-costas interno. Seu fígado o protege de toxinas e de muitas outras coisas que lhe fariam muito mal. Ele também é duro de matar, pois pode se regenerar. Trata-se de um órgão muito importante, que trabalha muito e é responsável por 500 funções individuais. Até 10% dele é composto por gordura, e se um pedaço for cortado, crescerá de novo. Sim, mesmo se você só tiver menos da metade do seu fígado, ele conseguirá se regenerar e voltar a ter o tamanho original. Em média, seu coração é do tamanho do seu punho cerrado. Ele bate 115 mil vezes e bombeia cerca de 9 mil litros de sangue por dia. O direito é maior que o esquerdo, justamente para abrir espaço para o coração. Você respira muitos tipos diferentes de sujeira, incluindo 700 mil flocos da sua própria pele. Isso em apenas um dia. O estômago é o defensor mais importante do sistema imunológico. O ácido clorídrico que ele produz mata toxinas, vírus e bactérias que entram no organismo por meio dos alimentos que comemos. Esse ácido consegue digerir até o próprio estômago, mas existe uma membrana mucosa que o protege. Você pode queimar calorias tomando um banho quente, tantas quanto se fizesse uma caminhada de meia hora.
O corpo humano queima entre 100 e 200 calorias quando a pessoa fica em pé por 1 hora. Sentar consome entre 60 e 130 calorias, dependendo da altura, peso, gênero e idade. Seu próprio organismo faz as picadas de mosquito incharem e coçarem. Mosquito abre a pele. Aí o sistema imunológico percebe a saliva dele como uma substância estranha. Então, inicia uma reação especial para expelir o intruso do seu corpo. Um componente produzido pelo sistema imunológico, chamado histamina, faz o sangue fluir mais rápido ao redor do local da picada. E é isso que causa o inchaço. A histamina também envia um sinal para os nervos mais próximos, fazendo a picada coçar. A comida servida dentro de aviões pode ter um sabor diferente da que comemos em terra firme. Isso porque você perde até 30% da sensibilidade de suas papilas gustativas por causa da secura e pressão dentro da cabine. Isso acontece mais com alimentos salgados e doces. Você não conseguiria sentir o sabor dos alimentos sem a saliva. Suas papilas gustativas possuem quimiorreceptores que reconhecem sabores diferentes, mas eles precisam de algum líquido para que esses sabores grudem nas moléculas. Outra coisa, você não consegue sentir o gosto de coisas que a saliva não dissolve. Sempre cabe uma sobremesa no seu estômago, por mais salada, sopa ou carne que você tenha comido antes. Seu corpo se cansa de sabores salgados, mas quando você vê ou sente o cheirinho de algo doce, como sorvete, bolo ou chocolate, o cérebro se empolga. Ele anula todos os sinais de saciedade só para sentir prazer. Além disso, o estômago é um órgão flexível e o açúcar o ajuda a relaxar e abrir espaço físico para a sobremesa. Ei, tô confiando nessa informação, hein? A língua é um dos músculos mais fortes que temos no corpo. Esse órgão contém mais de 10 mil papilas gustativas e cada uma é cheia de pelos microscópicos. A função deles é sentir o alimento, distinguir sabores e enviar informações para o cérebro, para iniciar o processo apropriado de digestão. Ao longo da vida, todas essas bolinhas e rusgas em sua língua criam um formato individual. É por isso que especialistas dizem que as impressões dela são tão únicas quanto as digitais. Ela não possui uma seção para sentir sabores amargos ou doces e daí por diante. Cada uma das 8 mil papilas gustativas desse órgão, do céu da boca e até da garganta, conseguem detectar todos os sabores. Para algumas pessoas, o coentro pode ter gosto de sabão, pois a planta contém uma substância química usada na produção desse agente de limpeza. Mas só de 4 a 14% da população mundial possui genes que conseguem detectar isso. O masseter é o músculo mais forte que temos, considerando o peso dele. Junto com o resto dos músculos da mandíbula, ele consegue serrar os dentes com uma força de 90 quilos nos molares e 25 nos incisivos. Sua coluna tem uma ótima memória. Ela se lembra da sua postura, por isso é tão difícil mudá-la para melhor. Você sente calafrios por causa de seus ancestrais. O pelo deles eriçava para fazê-los parecerem maiores e mais assustadores diante dos inimigos. Os gatos silvam e arqueiam as costas pelo mesmo motivo.